Agora vou te ensinar um pouco mais sobre as habilidades de memória. Uma coisa que os meus alunos geralmente acham surpreendente é o fato que a minha memória é muito ruim. Eu sou naturalmente mais inclinado a utilizar o hemisfério esquerdo do meu cérebro. Eu prefiro a lógica e não a memória. Isso significa que o pensamento analítico é muito mais fácil para mim do que a memorização cega. E isso pode ser uma vantagem em certos aspectos do aprendizado, principalmente quando se trata de analisar alguma coisa em todos os detalhes. É por isso que eu quis ser um professor. Eu consigo ver os detalhes e explicá-los de um jeito que todo mundo consegue entendê-los. Mas isso também pode ser uma desvantagem, porque significa que memorizar milhares de palavras era muito difícil para mim, pelo menos quando eu comecei. Para você, com certeza isso é uma vantagem, porque isso me levou a desenvolver todas as técnicas que estou compartilhando com você nesse curso. E essas técnicas funcionam mesmo que você tenha uma memória fraca como eu. Se você ainda não o estudou, eu recomendo que você leia o capítulo sobre os mnemônicos. Ele contém algumas das melhores técnicas para melhorar a memória. Se você combinar as técnicas de vocabulário do capítulo anterior com as técnicas do módulo sobre mnemônicos, você simplesmente não tem como falhar. Essas duas técnicas se multiplicam mutuamente se você utilizá-los em conjunto. Mas uma coisa que você pode usar para ajudar a sua memória é a música, pois a música é processada pelo cérebro direito, assim como a memória. É por isso que a gente pode iscar o nosso cérebro direito e ativar a nossa memória com uma canção. E uma vez que o lado direito do nosso cérebro está ligado, por assim dizer, por causa da música, a memória funciona muito melhor também. É muito mais fácil decorar a letra de uma canção do que um poema, por causa da melodia que ativa o lado direito do cérebro. Um pouco mais para frente, vai ter uma sessão inteira cheia de dicas que explicam como você pode utilizar música para aprender um idioma. Outra técnica que ajuda a sua memória é a repetição. Em inglês, até existe um ditado: Repetition is the mother of skill. Ou em português, a repetição é a mãe das habilidades. Se você simplesmente repetir alguma coisa muitas vezes, ela será automaticamente gravada no seu cérebro, como se a sua cabeça fosse um disco rígido. De fato, o funcionamento do nosso cérebro tem algumas coisas em comum com o HD de um computador. Só que o nosso cérebro é mais difícil de deletar. Não existe um botão delete ou até formatar. Isso pode ser um problema quando você decorou alguma coisa errada, pois uma informação frequentemente repetida é difícil de deletar, mesmo se ela não for correta. A gente vai falar mais sobre esse assunto em capítulos posteriores também. Mas agora vamos combinar as duas técnicas, música e repetição. A gente já falou sobre música como técnica para memorizar alguma coisa e também sobre a repetição. Mas, como antes, duas técnicas aplicadas no conjunto se tornam mais poderosas ainda. Um bom exemplo são os jingles dos comerciais. Aqui está a definição da Wikipédia. Um jingle é uma mensagem publicitária musicada e elaborada com um refrão simples e de curta duração, a fim de ser lembrado com facilidade. As grandes empresas e marcas sabem como a música é poderosa e quão bem ela funciona para ajudar a nossa memória. E é por isso que eles aproveitam desse efeito. Uma boa canção a gente lembra para sempre. Você provavelmente também sabe todas as letras de todas as canções dos comerciais que passam na TV com frequência. Cerveja, carros, programas de TV. Mesmo que você nunca tentou decorá-las. Foi um efeito automático. Esse é o poder de combinar a música com a repetição, a fim de ajudar a sua memória. Mais um exemplo são as músicas em parques temáticos, como a canção It's a Small World After All, no Disney, por exemplo. Se você já subiu nesse passeio alguma vez, essa música não vai ser mais da sua cabeça pelo resto do dia. Mas a gente pode utilizar esse efeito para coisas mais úteis do que Mickey Mouse e Donald Duck. A canção do alfabeto tem o mesmo efeito, por exemplo. Em vez de recitar o alfabeto, crianças podem cantá-lo e assim é muito mais fácil lembrá-lo. Você pode fazer a mesma coisa com o alfabeto do idioma que você está querendo aprender. A maioria das canções do alfabeto, na maioria dos idiomas, se encontra no YouTube. Tem um exemplo do alfabeto em inglês na página 23. Então, resumindo, use as técnicas do vídeo vocabulário hipnótico e também utilize flashcards. E para aumentar o efeito, você pode combinar ambas técnicas com mnemônicos, música e repetição. Isso são 5 truques muito poderosos, e eles se amplificam mutuamente. Assim, você nunca mais vai achar que decorar vocabulário é difícil.